21 de janeiro de 2024. Política e espiritualidade. Café e crônica. O lugar de fala do espírito e do médium. É de ressaltar a importância da expansão das atividades mediúnicas sistêmicas e a ampliação dos meios de sua divulgação. O que antes era restrito aos centros espíritas, textos e literatura em limitadas publicações, agora vemos sua extensa divulgação em muitos meios e redes sociais. A questão a ser observada na divulgação mediúnica atualmente é que essa atividade, por meio de canais digitais e redes sociais, são monetizadas. Isto é, virou uma fonte de renda e uma forma de venda de serviços espirituais. Se vertentes cristãs criaram a teologia da prosperidade, ou seja, instrumentalização de Deus e Cristo como meio de realização dos seus desejos materiais, vemos em espiritualistas e universalistas o mesmo caminho, ou seja, espiritualidade, universalismo da prosperidade. O que vemos de fato, na grande maioria dessas exposições, é a pura manifestação anímica de mentes criativas. Em geral, em uma relação com espíritos criativos de limitados conhecimentos e moral. Isso nos remete ao lugar de fala, pois o médium é um intérprete que usa de sua faculdade mediúnica para trazer a informação em forma de matéria mental ou de consciência para o sistema de código de linguagem. Para este fim, ele usa seu cabedal de conhecimento para ser mais fiel a esta interpretação, em alguns casos, ajustando a linguagem a um padrão possível de compreensão. A primeira questão do lugar de fala é a fonte da informação. É comum ouvirmos "a espiritualidade falou". Primeira pergunta: qual espiritualidade? Pois não faz sentido algum falar desta forma. O que seria o mesmo que um espírito entre seus pares dizer: falei com um ser humano encarnado? Sim, e daí? Ora, poderia um simples ser humano, que seja de boa moral, mas simples em conhecimento, dar conta de tudo o que acontece no planeta? O mesmo acontece com o médium em relação ao espírito. Quando o médium diz a espiritualidade, entende-se toda, que pode ser das mais altas dimensões da existência às maiores profundezas do umbral. Para tanto, o médium que se propõe a ser honesto deve se referir aos espíritos que o assistem, pois é necessário esta posição. Vejamos o caso de Chico Xavier. Ele apresentava quem era seu mentor, com quem trabalhava e onde se localizava a morada daqueles com quem trabalhava. Kardec não era médium, trabalhava com os médiuns, de modo que para conformar as informações recebidas, se reportava a muitos espíritos antes de validá-las como verdades. A segunda questão é o lugar de fala do médium, propriamente dito. Ele limita-se à informação recebida? Reflete à luz dela? Ou a informação recebida passa por uma interpretação? Isto é fundamental para a sua credibilidade.
Hoje vemos inúmeros médiuns utilizando-se da atividade mediúnica para que, por meio dela, apresentar a sua visão de mundo. Em verdade, é o mais visto. E mais, muitos desses criticam as tradicionais religiões como limitantes, pois acreditam estar despertos, portanto, superiores, uma forma de soberba espiritual. No entanto, suas práticas são mais questionáveis do que aquelas que eles mesmos criticam. Todos devem ver a espiritualidade em sentido amplo. Não pertence ao tempo e à matéria, sem mistificação, e seguir a luz da razão e da lei de afinidades magnéticas. Razão é submeter ao crivo das perguntas. O que falou? Quem falou? De onde falou? Para quem falou? Faz sentido o que falou? É importante o que falou? O magnetismo é o elemento subjetivo de nossa existência, pois está ligado ao propósito de nosso espírito quando sentimos que uma palavra, texto ou imagem nos faz bem físico, moral, emocional, intelectual. Ressoa com o nosso propósito. Caso contrário, será neutra ou repulsiva. Assim, devemos proceder, pois é desta forma que podemos buscar a verdade, a que liberta. Mas tenhamos a clara compreensão. São poucos os que buscam verdadeiramente a verdade. Pois a verdade é um duro desvendar de nossos próprios véus. Grupo Euclidiano, Coletivo Política e Espiritualidade, pelo médium Josemar Canho.